Comigo, a morte do rei. Você tem alguma coisa a ver com a morte do rei do Egito? Sim ou não? Ué, vocês ficaram em dúvida, hein? Vocês gostavam mesmo desse rei? Você tem alguma coisa a ver com isso? Eu não tenho, não. Você conheceu o rei do Egito? O pior que conhece. O pior que todo mundo, ou quase todo mundo conhece. Ou tem um rei do Egito na sua vida. Silêncio! Silêncio! A palavra. Todos têm um rei do Egito ou já tiveram um rei do Egito na sua vida. O rei do Egito é aquela pessoa ou algo em quem nos apoiamos e depois nos decepciona. Depois falta na nossa vida. Esse é o rei do Egito. Pode ser um apóstolo, pode ser um bispo, um pastor, uma autoridade política, ou do judiciário, ou um ídolo do futebol ou da música. Um rei do Egito pode ser os recursos que você ganhou, adquiriu, ou o seu emprego, o seu trabalho. O rei do Egito pode ser até uma toalhinha dessa. Nem toalhinha, nem Valdemiro, nem foto de Valdemiro e Francilé que a mulher comeu, nada disso resolve. O rei do Egito não pode garantir qualidade de vida para sempre, nem segurança. Quem garante isso é Jesus Cristo. Presta atenção. Por que o mundo está desse jeito? Porque o mundo se apoia muito no rei do Egito, que não tem nada a ver com o faraó, com o presidente lá do Egito, não. É alguma coisa ou algo, ou alguém que se apresentou como sendo salvador da pátria, ou conquistou a sua confiança e você se encheu de esperança. Pode ser um médico. Quando a Bíblia já começa a enfatizar no título a morte do rei do Egito, sugere que eu e você entendamos o seguinte: que qualquer coisa que possamos necessitar só pode vir de Deus e de mais ninguém. E eu afirmo, mesmo você que acha que o milagre ainda não aconteceu na sua vida hoje, eu afirmo que se você remover a esperança, a confiança, cortar o cordão umbilical com o rei do Egito, o Deus das nações, Ele vai mudar a sua história, Ele vai exaltar você, Ele vai dar o que você veio buscar. Na verdade, já deu. Olha o que diz o texto. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Ele viveu bastante, hein? Rei do Egito, como é que se chama o rei do Egito? Como é que chamam ele? Faraó. Mostra lá que ele viveu muito. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Ele viveu muito. Quem deu essa vida longa? Quem deu longevidade para ele? Foi Deus, porque ele era um sujeito bom. Bom, entre aspas, porque bom é Deus, né?
Ele era bondoso, ele era compassivo, né? E ele tratava bem os hebreus, os estrangeiros que estavam lá, com igualdade. Tem alguns países no mundo, o Brasil é um deles, que recebe muito bem os estrangeiros, não é verdade? Então o Brasil é um país que o brasileiro, o brasileiro é hospitaleiro, não é verdade, igreja? Trata todo mundo assim. Só que eu e a bispa, a gente viaja o mundo inteiro, a gente não é tratado assim lá fora, não. Do jeito que nós tratamos os estrangeiros, não. Então, alguns países, principalmente na África, o carinho é extraordinário conosco, e você percebe isso na televisão, não é verdade? Angola, Moçambique. Mas há países aí que só a misericórdia. Mas o Egito tinha um rei que cuidava bem do povo, e Deus deu longevidade, ó. Quer dizer, a Bíblia diz, decorridos muitos dias, ele viveu muitos dias. Mas embora fosse o rei, ele morreu. Rei morre também? Rei morre. Presidente, esse negócio assim, morre, né? Morre. Uai. Achei que não morria, não ia até me candidatar à presidência, ver se eu não morria. Morre do mesmo jeito, tem dor de barriga. Pode ser presidente, pode ser médico, pode ser apóstolo. Doeu a barriga, se não tiver um banheiro por perto, passa vergonha. Você sabia disso aí ou não? Você gostou, né, galego? Já teve dor de barriga já? Eu também. E é complicado às vezes, você está no trânsito, né? Então, o rei do Egito morreu, e a esperança daquele povo se frustrou. Porque um outro rei entrou no lugar dele e já não tinha a mesma simpatia, a mesma compaixão, já não era tão humano, era um carrasco na verdade. E aí tratou o povo como escravo, os hebreus, o povo de Deus. E o povo gemia. A Bíblia diz assim: os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, ou sob a servidão. Escravidão. Antes o povo tinha benefícios, aquele rei era um bom político, né? É raro, mas de vez em quando a gente encontra um bom político. Já não tem mais em abundância como aquilo, né? Mas ainda acha ainda de vez em quando. Mas aí vão e matam ele, sabia? Quando o político começa a ajudar, alguém vai lá e mata o sujeito. É complicado. Tem uns que vivem fugindo, porque o negócio é feio. Então, aquele rei que entrou não era bom. E o povo começou a gemer, ó. Por quê? Porque o povo, sem perceber, tirou Deus da vida deles. Se esqueceu dos benefícios de Deus, empurrou Deus para fora da casa deles. Porque o rei do Egito oferecia benefícios, trabalho, alimentação, enfim, cuidava bem daquele povo. E eles não entenderam que até o rei do Egito morre e foi colocado na vida deles
por Deus. Eu não sei se você consegue me entender. Nunca dê glórias a Valdemiro e Francileia, e nem coma foto do Valdemiro, porque o Valdemiro não faz absolutamente nada por vocês. Valdemiro não está aqui chorando por vocês. Agora há pouco eu e a bispa chorávamos por vocês. Mas não é para você votar em nós, é que somos bonzinhos, não. É que vocês representam Deus na nossa vida, e nós fazemos isso por Deus. Agora, nem eu, nem Francileia, nem Valdemiro, nem Francileia tem aquilo que você precisa. Mas o Deus do Valdemiro, o Deus da Francileia tem o que você precisa. Então a glória dele é de Deus. Quando o rei do Egito morreu, o povo começou a gemer. Entrou um outro rei. Apóstolo, por que o senhor disse que foi Deus que colocou aquele rei cujo coração era bom e que fazia o bem para o povo estrangeiro? Porque foi. Mas e o outro rei? Não foi Deus que botou, não? Também. Mas por que ele fazia o mal? Porque durante aquele período, primeiro, o povo recebeu aquele rei bondoso como bênção da parte de Deus, mas colocou o rei no lugar de Deus. Qualquer coisa, ou qualquer um que você eleger, é do moço ali, ó, no lugar de Deus, vai tirar Deus da sua vida. Se você atribuir os benefícios da sua vida ao Valdemiro, Deus vai se afastar de você. Quem está me ouvindo? E se você atribuir a qualquer outro, seja governador, prefeito, presidente, médico, autoridade policial, seja quem for, Deus vai se afastar de você. E aí você vai gemer. Quando Deus se afasta, o povo geme. Geme. Gemer é pior do que chorar. Gemer porque a dor é grande, a dor na alma, da humilhação, a dor no corpo, enfim, a dor da frustração, do desprezo, da humilhação. E aquele povo gemia porque o rei era bom, porque Deus o fez bom para abençoar o povo. E o povo se esqueceu de Deus. O povo não precisava mais orar, jejuar, adorar, não. Era só mandar um representante, o rei já mandava o recurso. Deus então mostrou para eles, vou mostrar para eles que o rei morre. E que eu é que coloquei o rei morreu. Aí o povo gemia. E porque o povo gemia, ele se lembrou de Deus. E aí clamou. A escravidão, levou aquele povo a clamar, a servidão. E o importante disso é que diz assim a Bíblia, e o seu clamor, completa por favor, igreja, o seu clamor subiu a Deus. Igreja, quando o clamor de alguém sobe a Deus, acontecem coisas extraordinariamente grandes. Eu sei disso. Eu já gemi também na vida. Eu também já tive faraós na minha vida. E ultimamente, depois de tanto sofrer decepção, eu aprendi que
Nenhum rei pode me dar o que eu quero, o que eu busco, o que eu preciso. A qualidade de vida, a sustentação, a base que me mantém de pé, ela só pode vir de Deus, o Deus da Bíblia, o Deus do Evangelho. E a sua também. Às vezes a gente faz de coisas não tão grandes o rei do Egito da nossa vida. Você concorda? Uma vez eu fui falar de Jesus e convidar alguém. Eu disse, vai à igreja domingo, na Santa Ceia. Se alguém falou, eu não posso. Apareceu um bico, um trabalho para domingo. Você já não trabalha? Não, eu trabalho, mas domingo apareceu uma chance para eu ganhar um bom dinheiro, eu não posso ir. Eu falei, você também tem o rei do Egito na sua vida. Daqui a pouco, uma pessoa que faz isso, ela está dizendo o seguinte, que ela não precisa mais de Deus. Daqui a pouco, nem domingo, nem no meio de semana, ele vai ter trabalho para ganhar dinheiro, e aí vai gemer. Igreja, ninguém pode substituir Deus na sua vida. Quem entendeu o que o apóstolo falou? Nem o seu marido, nem a sua mulher, nem os seus filhos, nem seus pais, ninguém. Nem o dinheiro que você juntou, nem trabalho, nada, nem religião, nem líder religioso. Porque o rei do Egito, ele morre, ou seja, acaba. Isso significa que ele tem prazo de validade, é isso. Todo rei do Egito tem prazo de validade. Isso não quer dizer que o rei do Egito seja mau, ou seja, nocivo, não. Enquanto ele viveu, aquele povo teve grandes benefícios. Embora não fosse do rei do Egito, mas Deus o fez assim. Mas quando ele morreu, o povo já tinha esquecido como depender de Deus. O bem-estar, as conquistas, fazem as pessoas se esquecerem de depender de Deus. E ele gemiu, aí clamaram, e o clamor subiu a quem? Não tem coisa mais grandiosa do que essa. O clamor de alguém subir a Deus. Se o seu clamor subir a Deus, os maiores adversários da sua vida vão cair por terra. Os grandes inimigos da sua vida vão cair por terra. Os grandes obstáculos vão cair. Você não precisa de mais nada na vida. Você só precisa que o seu clamor suba a Deus. Diga glória a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac, com... Que coisa, hein? Já fazia muitos anos, igreja. Muitos anos. Mais de 400 anos. Abraão, Isaac e Jacó. Eles eram o que esses homens? Homens. Mas eram homens que dependiam totalmente de Deus. E eles deixaram essa marca. Homens e mulheres de Deus deixam marcas que nunca serão apagadas pela fé. E Abraão, Isaac e Jacó deixaram isso. E aquele povo não merecia Deus escutá-los, não. Aquele povo não tinha direito algum, porque quem troca Deus por um homem, por qualquer outra coisa,
Quem substitui Deus na sua vida, seja pelo marido, pelo namorado, pela namorada, pela esposa, pelos filhos, pelos pais, pelos bens, não é digno de Deus respondê-lo. Mas Deus lembrou que tinha feito uma promessa, uma aliança com Abraão, com Isaac e Jacó. O nosso clamor, esse negócio lembrou Deus, isso é força de expressão. Deus não esquece nada, só que o nosso clamor ativa a memória de Deus. Amém, igreja? Igreja, você deve orar, deve clamar. Quando o seu clamor subir, vão acontecer coisas que vão deixar você assustado. Eu já vi coisas que eu fiquei trêmulo. Fiquei assustado, igreja. Você já viu muitos milagres nesse ministério? Quem já viu? Algum momento você já parou para pensar no que eu e a bispa já vimos acontecer assim? Eu já vi coisas, igreja, que eu fiquei assustado. Eu já vi coisas que eu fiquei assustado. Uma vez eu estava numa balsa. Quem sabe o que é uma balsa? Motorizada, né? E essa balsa pesa mais de 100 toneladas. 100 toneladas são quantos quilos? 100 mil quilos. Ela transporta caminhões, carros, motos e muita gente, gado. E a bispa já estava do outro lado do rio. Eu não sei por que razão eu entrei nessa balsa. Eu entrei depois, quando aconteceu, né? Eu e a bispa já tínhamos atravessado, na verdade. A balsa atravessou a gente, atravessou os carros e voltou depois e deu uma tempestade no rio, Rio Grande, né? Um rio muito grande. E jogou essa balsa contra o barranco, contra as pedras. Na verdade, tinha um barco que puxava essa balsa, né? E a balsa e o barco encalharam na pedra. E quando eu vi aquilo, deixei a bispa sentada assim do lado de fora e fui até o barranco onde ela bateu e entrei nela de volta. E falei para o moço que pilotava lá e para as pessoas, falei, vamos empurrar a balsa. Olharam para a minha cara, eles já me conheciam, né, pela televisão. Eles olharam para a minha cara assim, e um para a cara do outro, empurrar, eu falei, se vocês não forem empurrar, eu vou empurrar. Você acha que existe algum homem no mundo para empurrar uma balsa de 100 toneladas? Só que eu não empurrei só a balsa. A balsa estava colada no barco que a puxava, que a guiava, e ambos encalhados. Eu fiquei entre os dois. Botei as mãos na balsa e os pés no barco. E eles olhando. E eu falei assim, Senhor, nem uma voadeirazinha eu posso empurrar. Mas neste momento eu peço ao Senhor uma força muito superior à de Sansão. E nem precisei fazer força. Botei a mão e os pés, tirei o barco e a balsa de cima da pedra, a balsa desencalhou e foi embora. Eu vi isso. Só que qualquer pessoa na sua sã consciência e que não vive pela fé não tem coragem de fazer isso, ainda mais na frente dos outros. Isso é servir de chacota. Você está entendendo o que eu estou falando? Você tem coragem de fazer isso? Porque
É claro que quem estiver ali vai rir de você, nem ia zombar não, vai rir porque vai achar que você está louco. Quem viu isso achou que eu estava doido. Eu falei, eu vou empurrar a balsa. Só que não foi só isso. Uma outra vez eu estava no meio de uma mata, no Pará, com a bispo e a caminhonete, que nós estávamos com pessoas que levávamos para a fazenda dele, no rio Pacajá. No meio da mata, cheio de onça e de animais, feras mesmo, umas 11 da noite, a caminhonete apoiou o fundo, a parte ali de baixo, as 4 rodas ficaram suspensas. Eu vi que começou a entrar água, caía, chovia torrencialmente, deu uma enchente, começou a entrar água dentro da caminhonete, dentro dos bancos já. Eu desci, eu rodei uma roda com a mão, rodei a outra, rodei a outra, rodei a outra, estava tudo no ar. Eu falei para eles abrir a porta, cheio d'água lá dentro já. Falei, olha, peguei um pedacinho de pau assim, ó. O homem que levava a gente na caminhonete falou, e agora? Eu falei, presta atenção, porque Deus vai tirar para nós que a gente não pode tirar. Orei a Deus. Ele falou, esse pauzinho aí. Eu falei, isso aqui é um simbolismo. O senhor vai botar esse pau aonde? Eu falei, acelera a caminhonete que ela vai sair. Simbolicamente eu botei aquele pau, abençoei e botei uma das rodas só. Ele acelerou, a caminhonete não tocava o chão e saiu como que voando e foi embora. Isso não é nada. Isso não é nada. Eu profetizei vida numa criatura que estava 3 dias morta numa pedra. E ela vive. Igreja, eu não sou nada, igreja. É que quando o clamor de alguém chega a Deus, acontecem coisas extraordinárias. Você não precisa de mim, desse ou daquele. Você só precisa que o seu clamor chegue a Deus, porque ele chegando a Deus, a sua história muda. E aquele povo foi privilegiado, porque o clamor deles chegou a quem? Chegou a Deus. O diabo está sempre torcendo para que a gente eleja um rei do Egito na vida da gente. Porque o que Satanás quer é que o nosso clamor não chegue a Deus. Porque se ele chegar a Deus, não tem inferno, não tem demônio, nem homem capaz de parar a gente. E para chegar você não precisa ter diploma, você não precisa ser rico, ter recurso, não. Basta você doar para Deus o seu coração, que não é carne, né? Não estou falando desse coração aí. Eu falo do pensamento, sentimento. Se você fizer isso, então você vai ver a glória de Deus na sua vida. Você pode estar lá no sertão. Sabe, igreja, um dia eu cheguei num lugar no sertão da Paraíba. Tinha uma família que eu visitava sempre, os camponeses lá, apelidado de Zé Pequeno. Eu cheguei lá com os amigos e ele falou assim, pastor, isso chorando, né? Nós não temos nada para te oferecer, pastor. Mas nunca nos sentimos tão honrados como estamos nos sentindo hoje. A única coisa que nós temos aqui são algumas ribaçãs, umas rolinhazinhas. Quem conhece a ribação? Uma pomba, né? Que nós pegamos ali
na armadilha para torrar. O senhor come conosco? Falei, como? Mas por que tanta fome assim? Ele falou, já não chove há muito tempo. Aliás, a gente já não vê nuvem há muito tempo, ele falou. E a gente chegou lá por volta das 9, 10 da manhã. Aí eu olhei para o céu, igreja, não tinha nenhuma nuvem. Estava uns 45 graus. E uma seca de matar. No caminho a gente já viu alguns caveiras de gado, assim, o couro e os ossos. Não tinha capim. Aí eu chorei, igreja. Eu chorei, abençoei aquela comidinha dele e falei, olha, eu trouxe alguma coisinha aqui. Eu só vou comer uma rolinha dessa que você caçou aí, pegou, para abençoar a sua casa. Como Elias fez em Sarepta. Eu chamei ele e falei, olha para o céu. Ele falou, pois é, pastor, como é que tá? Eu falei, olha, nós vamos embora lá para as 16, 17 horas. E nós vamos sair daqui debaixo de chuva. Falei para ele. Quando começou a dar lá para as 14, ninguém via mais o sol, igreja. Estava tudo preto. Aquele homem chorava, a igreja, e dizia, pastor, fica uns dias conosco aqui. Eu falei, eu não posso, vai chover demais aqui, depois eu não consigo sair. E nós saímos debaixo de chuva. Eu me lembro que eu estava numa Brasília, de um senhor, do velhinho, chamado Aloísio. O bispo conheceu, né? A Brasília passou aperto, a igreja. Choveu tanto, mas choveu tanto. Aquele homem ficava no meio da chuva, de braços abertos, chorando. E correu atrás da gente. Ele falou, pastor, como é que pode Deus, sendo tão grande, e o senhor é de carne e osso, que nem eu, que nem a gente, comeu até a rolinha comigo, ribaçã. Eu falei, eu fui criado com isso, mas a minha era maior, a Juriti. Você conhece a Juriti? Era maior, aquela da asa branca também, né? Então, eu já vi umas coisas que me dão autoridade para ensinar a você o que está escrito e para acreditar naquilo que está escrito. Que quando o clamor de alguém chega a Deus, acontecem coisas que fazem a gente arrepiar, igreja. Eu tenho uma notícia para vocês hoje que não existe outra notícia melhor do que essa. Quando eu e a bispa estávamos de joelhos ali, clamamos, eu senti que o nosso clamor chegou no céu a seu favor. Dia a dia na sua vida você vai ver isso, igreja. Deus já está trabalhando. Creia nisso. Você vai ter grandes novidades, grandes notícias. Mas é preciso entender que por melhor que seja o rei do Egito, ele tem prazo de validade, igreja. Quem entende a palavra? É difícil entender a palavra dessa igreja, não é, né? É com calma, com pausa, com tranquilidade, tudo explicado, não é verdade? Você não acompanha em casa? Esse rei do Egito, na verdade, pode ser algo ou alguém que você se apoia, e isso entristece o coração de Deus.
Porque tudo que você precisa, tudo que eu e você precisamos, só pode vir de Deus. Só de Deus. Somente. Então, o povo clamou, o povo estava sendo escravo, escravizado. E Deus ouviu o clamor. Deus ouviu. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Deus está vendo hoje a sua condição, o seu estado, né? Eu sei que Ele está vendo. Porque nessa obra, nós não tocamos na glória dele, igreja. Tanto é que eu não me preocupo em fingir que sou santo, que sou isso, negativo. E nunca assumi a autoria de milagre. Eu não faço milagre nem na minha própria vida, mas o meu Deus faz na minha e na sua. Se eu fosse contar a história desse povo cujo Deus ouviu, a gente ia ficar um mês aqui de pé, eu no caso. Mas aí você sabe que Deus botou aquele povo para caminhar no deserto e usando as mesmas sandálias e as mesmas roupas durante 40 anos não se desgastaram, não é verdade? Tirando água da rocha, fazendo maná descer do céu, sem falar das codornizes. Quem sabe o que é uma codornize? É uma ave, né? Uma galinhazinha. Ela é deliciosa. Não é codorna, não. Codorna é uma coisa, codorniz é maior. Lá na África tem. Codorniz não é um tipo de peixe, é galinácea, da família das galinhas. Você achava que era peixe? Você achou que é um tubarãozinho, um cação? Quem achava que codorniz era um tipo de caranguejo? Ninguém. Caranguejo dá onde, igreja? Hein? Mangue é mar também. Não é verdade? Água do mar. Camarão dá onde, igreja? Então, quem de vocês já esteve no mar? Levanta a mão, no mar. Quem já viu codorniz voando lá? Se você viu, você é um mentiroso. É isso mesmo. Eu já vi peixe voador. E aqui tem muito, hein? Não é verdade? Eu e Bispo Rio, de vez em quando, e a Bispo, a gente vai lá para o meio do mar. Sou Evandro, a turma, eles foram embora, não esperaram a mensagem, não. Eles vão ouvir, eles vão levar a pancada. Então, eu vejo voador. Tem um peixe chamado peixe voador, que ele levanta e cai lá na frente. Quem já viu codorniz no mar, voando no mar? Quem já viu? Cadê? Ah, não tem mais mentiroso não, ainda bem. Você já viu? Você já viu codorniz no mar? Rapaz, se você falasse que viu, eu ia arrancar esse chapéu seu no tapa, sabia? Ó. Daqui a... Peraí, você viu codorniz no mar? Então toma. Se você falar que viu, eu te arranco esse chapéu no tapa, tá? Ó. Codorniz não existe no mar.
Mas como Moisés viu que era impossível e teve dúvidas, porque ele falou: o Senhor vai tirar carne de onde para esse povo? Deus fez soprar um vento da banda do mar, e as codornizes saíam de dentro da água e voavam na direção do povo, carne deliciosa, branca. E o povo comeu até se fartar. Deus tirou do mar, mas poderia ter tirado tubarão, garopa, outros peixes, olho de boi, enfim, camarão, lagosta, caranguejo. Mas ele tirou de onde não tem, para mostrar que se o clamor de alguém chegar nele, até o que não existe acontece na vida da gente. Até o que não existe. E Moisés clamou. Mas mais tarde aquele povo se rebelou. Mais tarde, igreja, aquele povo se rebelou. Se revoltou contra Deus. Lá no Salmo 81, Deus lamenta profundamente isso. Deus, ele fala para o povo que ele tirou lá do Egito, acho que é no versículo 5 ou 6, não sei, 81, versículo 5 ou versículo 6, se puder mostrar. Ele diz assim: ó, livrei os seus ombros do peso. Aquele povo carregava barro nos ombros, no lugar dos bois, dos jumentos. Olha o que Deus fala para aquele povo: eu livrei os seus ombros do peso, as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Deus estava praticamente chorando, igreja, ali. Deus estava chorando. Eu não sei se vocês ouviram uma mensagem que Deus nos deu esses dias sobre os pardais, os pássaros, né? Vocês ouviram em casa? Quem acompanhou? Os lírios. É porque o passarinho, ele... olha lá! Mas é lindo esse passarinho. Para mim é um dos mais bonitos, ele com arara azul. Mas eles vivem bem porque eles não reclamam de nada, igreja. Eles não se rebelam contra Deus. Mas o povo aborreceu a Deus. E Deus fala assim: livrei os seus ombros do peso, suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Isso aí sugere o que, igreja? Esse versículo 7 aí. Se alguém estiver angustiado, tem que fazer o que, igreja? Tem que clamar. Do recôndito, do trovão, eu te respondi. E te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasse. Falando para nós, ó. Não haja no meio de ti Deus alheio, ou seja, um faraó desses aí. Posso continuar, meu filho? Acabou aí. Nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor se lhe submeteriam. Eu o submeteria para sempre. Isso duraria para sempre. Os inimigos derrotados na nossa vida. Ó.
Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Essa é a promessa. É grandiosa essa promessa. Deus, ele revela o desejo dele para conosco, né? O querer dele, a vontade dele. Ele tem prazer na nossa qualidade de vida, quando é boa. Quando é ruim, ele espera um conserto, ele espera um clamor, uma súplica sincera, e que nos voltemos para ele. Aí sim, ele trabalha e se mostra forte na nossa vida. Amém, igreja? E ele promete ao povo de Israel, se esse povo me escutasse, se Israel me ouvisse, ele falou: de pronto lhe bateria o inimigo. Eu lhe sustentaria com o mel que escorre da rocha, com o trigo mais fino, né? O trigo mais fino era separado para os reis. Só os faraós, os reis, se alimentavam, e os príncipes do trigo mais fino, tá? E Deus, ele está dizendo que se eu e você nos submetermos a Ele, se ouvirmos a voz dEle, firmarmos uma aliança com Ele, Ele não só vai abater os nossos adversários, os nossos inimigos, mas nos dará também uma vida de rei. Amém, igreja? Próspera, farta, né? Olha lá, o mel que escorre da rocha. Eu já tirei muito mel. Alguém já tirou mel? Quem já morou na roça? Quem já tirou mel? Ah, você tem aí, ó. Quem fez esse mel? Foi a Bíblia? Você viu ela fazer? Não? Então pode ser de açúcar. Não? Então, lá na roça, eu tirava mel na madeira, na árvore. Quando a árvore era oca e tinha uma brecha, o enxame, a colmeia, pousava ali, e a rainha, a abelha rainha entrava, se alojava lá, e atraía todas as outras e fazia um mel dentro da árvore. Nós levávamos fogo, fumaça, né? Pegava um esterco seco de vaca, fazíamos a fumaça, senão a abelha matava a gente. E aí soprávamos para dentro da árvore. A abelha ia saindo, se juntava do lado de fora. A gente começava com o machado bem devagarinho, e sempre jogando a fumaça. Porém, quando a árvore era um angelim, um angico, ou uma dessas que tem muita seiva e tem gosto amargo, e um gosto desagradável, o mel, por sua vez, absorvia aquilo ali. Então não era um bom mel. Às vezes nós quebrávamos o murundu de terra do cupim, porque ela também fazia no cupim. Era um pouquinho melhor, mas também não era muito bom. Mas eventualmente encontrávamos colmeias nas rachaduras, nas gretas das rochas, das pedras. Elas faziam seus favos ali na pedra. Este mel nós levávamos para a cidade nas garrafas. Você conseguia ver uma pessoa do outro lado olhando pela garrafa, tão transparente, tão fino, tão puro.
Eu gosto muito da linguagem da Bíblia, porque eu vim desse lugar onde a Bíblia foi inspirada, a linguagem é rural. E eu sei o que é mel feito na madeira, no murundu de copim e na rocha. Quem cria, olha lá, quem cria abelha, ou quem mantém colmeias, coloca caixotes de madeira. Alguns não têm experiência, não sabem, não pesquisam para saber de que madeira foram feitos os caixotes, e o mel também não sai bom. Agora, quando o mel era feito numa árvore chamada eucalipto, além de saboroso, o mel cheirava. Alguém até perguntava: vocês botaram essência de eucalipto? Não, porque nós colhemos ele no eucalipto. Então, Deus está oferecendo para nós hoje, igreja, o mel que escorre da rocha. Quem entende isso? Deus está dizendo que vai te dar o trigo mais fino dessa terra, igreja. Mas é preciso não ter nenhum faraó na sua vida, nenhum rei do Egito, e nunca se rebelar contra o Senhor dos Exércitos. Se inclina à palavra falada por Ele. Eu só estou transmitindo, igreja. Eu não sou nenhum desses homens palestrantes que se preparam em cursos de oratória, em escolas, não. O que eu dou para vocês é o que eu recebo do céu. Eu não tenho nada meu, sabe? Se eu disser a você que nunca desejei ter conhecimento, isso no passado, de determinadas pessoas, através da escola, eu vou estar mentindo. Mas hoje já não desejo mais, porque eu tenho visto que magistrados e médicos e grandes autoridades têm se assentado, os chamados príncipes, no meio do povo, e têm se inclinado para ouvir o que Deus põe na minha boca. Mesmo reis e presidentes de diferentes países já se inclinaram para me ouvir. Porque sabem que eu não falo o que eu aprendi na escola, porque eu aprendi pouco na escola. Eu fiquei pouco tempo. Eu só falo aquilo que Deus me dá. E como você sabe que é Ele que está dando, você sabe que é Ele que está falando com você. E tanto o trigo quanto o mel não pode vir de mim, igreja, nem de faraó algum, nem de rei do Egito algum. Mel que escorre da rocha. Deus não está falando do mel necessariamente, não. Isso é uma figura de linguagem. Isso aí sugere qualidade de vida. Quem entende? É isto. Então, Deus está convidando você, e eu vou passar para você o convite dele, para aceitá-lo como único Senhor e Salvador da sua vida. Render-se a Ele, entregando o seu coração, sua alma, seus caminhos, sua família, e prometendo a Ele que você vai viver para Ele, vai servir a Ele, vai adorar a Ele, vai agradar a Ele. E Ele vai te sustentar com o trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha.